sou o pastor Geniel, né? Todos vocês estão acostumados a ver o Bom Dia, o, sei lá, outro programa de manhã. Vamos fazer uma entrevista aqui? Coisa diferente, não combinamos nada disso. Servo de Deus não precisa combinar. Deus fala aquilo que deveríamos fazer. Vamos fazer uma entrevista agora. Querido pastor Geniel, estamos recebendo a sua visita aqui na igreja com muito prazer. A igreja está vendo o sorriso dos membros, mas estamos vendo que você trouxe algumas pessoas com você. Pode apresentar para a igreja, por favor? Cristina, vem aqui à frente. Silver, vem aqui à frente. Justin, vem. Cristina vem da cidade de San José, na Califórnia. Também Silver, também é da Califórnia. E Justin é da Califórnia. Justin, eu conheci a mãe do Justin e o avô de Justin antes que ela nem namorasse, assim que eu conheci esse jovem antes que ele nascesse. É de boa família, está solteiro, buscando um compromisso, e ele disse que as meninas brasileiras são muito bonitas, assim que é universitário, está estudando na universidade, esse é o segundo ano dele, e agora são as férias nos Estados Unidos. As férias dos Estados Unidos vão de final de maio até agosto. Em agosto as universidades voltam, porque lembro que lá é o oposto daqui. Agora é o verão nos Estados Unidos. Nós estamos terminando a primavera, dia 21 de junho, termina a primavera e começa o verão. Assim que agora é o verão nos Estados Unidos. E eles estão assim, macambusos, surbático, porque eles têm 4 horas de diferença daqui até na Califórnia. O confuso horário são de 4 horas e eles ainda estão dormindo, ok? Aí na hora do almoço talvez eles comecem a acordar, aí mostrar um melhor sorriso, sim? Esse é Justin, esse é Silver. A Silver disse que tem um namorado, mas está solteira ainda. E como casamento você pode quebrar até na porta da igreja, então não tem problema, sim? E a outra é Cristina. Cristina, tive o privilégio de fazer o casamento de Cristina quando ela estava com 18 anos. Não é que eu sou velha, é que ela casou muito nova. Assim. Então, eu tenho uma conexão com esse povo por muito tempo. Eu fui pastor deles por algum tempo, assim que eu os conheço bem. Agora nós estamos longe um do outro. Eles são de San José, na Califórnia, e eu estou em Richmond, Virginia. São 5 horas de avião direto de Richmond até Califórnia, assim que eles estão bem longe. Eu só estou 1 hora de diferença de vocês, 1 hora, eles estão 4 horas de diferença. São crentes do Senhor. Cristina passou 2 anos conosco aqui no nosso projeto. Silver passou 4 meses. Justin já esteve aqui o ano passado e agora está voltando, e nós estamos contentes que eles estão aqui conosco. São jovens que amam a Jesus Cristo. Quando vocês começam a ouvir que os americanos estão longe de Cristo, que isso, que aquilo, não dão muita atenção, porque aqui estão testemunhas verdadeiras que esse povo está mesmo dedicado a Cristo. Begin to get ready, because I'm going to ask you to say some words in a few minutes, okay? No, eles vão trabalhar. You can go back to your seat, and I'll call you back, okay? Então, continuando a nossa entrevista, pastor Geniel, vocês vão ficar quanto tempo aqui no Brasil? Nós vamos ficar até o dia 13. Eu vou ficar até o dia 13, Justin e Silver também. Nós vamos embora dia 13 de junho. Cristina vai ficar até o final do mês de junho. Ok. Aquelas casas que com certeza tem um almoço bem gostoso, podem ficar à vontade para convidar. Até o dia 13 tem muito tempo. E eu estarei com todo prazer acompanhando também. Pastor Geniel,
De uma maneira especial, eu quero agradecer a sua igreja, porque vocês têm dado muito respaldo ao nosso trabalho lá no centro de conferência. Hoje eu conheci Fabiano. Fabiano fez o nosso site. Eu já conversei com ele. Esse jovem nos ajudou muito. Muitas pessoas, o Vanderlei, a Esther, muitas pessoas têm vindo aqui para lá no sítio, trabalhado lá. Se eu começar a mencionar nomes, eu vou dizer que eu vou até esquecer de alguns, e eu não quero fazer isso. Essa igreja tem sido uma bênção e nos ajudar no nosso projeto lá em Marechal Floriano. E gostaria de dizer a vocês que o sítio está aberto para que vocês possam vir fazer conferências. Esse é um homem para falar com ele, e garanto a vocês que ele vai fazer um preço bom, porque vocês têm ajudado muita gente, para que nós possamos tê-los lá no sítio. Aqueles que já foram sabem que para mim é um pedacinho do céu, mas eu sou preconceituoso, assim que não se importa com isso, porque eu creio que lá é o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu gosto de levantar pelas manhãs e ouvir os passarinhos cantando, é uma coisa linda, vale a pena passar um tempo lá no sítio. Eu agradeço àqueles que têm ido para nos ajudar, têm nos ajudado muito mesmo, e eu agradeço essa igreja. A razão que eu estou aqui esta manhã, em primeiro lugar, é porque Deus assim operou que eu estivesse aqui. E eu creio que a razão que Ele operou é porque eu os apreço, eu tenho uma apreciação muito grande por vocês. O que vocês têm feito, não pode nem dizer muito obrigado só. Tem que fazer mais do que isso. Nós temos que agradecer a Deus pessoalmente. E é isso que eu gostaria de fazer neste momento, começando com uma oração, agradecendo a Deus por vocês. Deus, obrigado por esta hora. Obrigado porque Tu nos colocaste em contato com esse povo através do meu irmão querido, Manuel Hugo. Como eu me alegro, Senhor, porque Tu, na Tua infinita misericórdia, trouxe o Manuel Hugo e eu juntos, Senhor, lá nos nossos dias de adolescência. Os anos têm passado e hoje eu posso dizer com todo o meu coração: aqui está o meu irmão. Amém. A Tua palavra mesmo diz que há muitos irmãos que são muito mais achegados, muitos amigos que são mais achegados do que irmãos. E aqui está uma prova real, Senhor. Este homem que Tu colocaste na minha vida, Senhor, para ser o meu amigo, para ser o meu irmão, para ser o meu companheiro, para ser o meu lutador ao meu lado. E eu Te agradeço, Senhor, por isso. Seja engrandecido, Senhor, da nossa vida, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, através do nosso trabalho e através do nosso louvor. Ao mesmo tempo, eu quero agradecer por esta igreja, Pai. Eu sei que o Manuel Hugo tem me dito, se não fosse por esta igreja, nós tínhamos já há muito tempo desistido de algumas coisas. Mas Tu, Senhor, levantaste esta igreja para nos ajudar, para trabalhar conosco, para construir, para nos animar. Quantas vezes, Senhor, o desânimo vem, eu abro o computador e lá tem uma palavra da Esther, Senhor, animando, falando do Vanderlei, da alegria, Senhor, que eles têm tido de servir lá no sítio. Eu Te agradeço, Senhor, pelo Fabiano, o cuidado dele de preparar o site para o sítio. Deus, isso são coisas que nós não podemos pagar, porque não existe dinheiro que possa pagar estas coisas. Nós não podemos nem dizer muito obrigado a eles pessoalmente. Nós temos que dizer muito obrigado a Ti, Senhor, e pedir que as bênçãos sejam vindas, porque as bênçãos do alto, as bênçãos que vêm do Deus Todo-Poderoso, jamais podem ser comparadas com qualquer bênção que venha dos homens. Por Cristo Jesus, continua conosco esta manhã, dirige neste culto, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós estamos encerrando a entrevista aqui, mas por favor, não se desliguem. Lá fora nós falamos, não desligue o seu TV, não se desliguem, continue no ar, porque Deus tem muita coisa para falar para nós nesta manhã. Eu sou brasileiro e ainda não perdi as minhas maneiras de ser brasileiro.
Mas ao mesmo tempo eu descobri uma coisa muito ano passado. Eu estou lembrado que quando eu fui para os Estados Unidos, os primeiros 7 anos eu não voltei ao Brasil. Eu estava estudando e estava, os estudos eram duros, porque quando eu fui não falava inglês direito, ainda não falo até hoje. Que línguas são difíceis de aprender, mas de qualquer maneira, quando eu fui para os Estados Unidos, eram difíceis, eu estava estudando na universidade, então eu passei 7 anos sem vir ao Brasil. E naquela época, quando eu vim, já estava casado, minha filhinha já estava com 2 anos, a primeira filhinha que nós temos, que agora ela mora na China. Eu não quero usar a palavra missionária, mas eu sei que ela é missionária na China. Ela trabalha com uma organização missionária na China, mas na China não podem ter missionários, então nós não podemos chamá-la de missionária. Ela trabalha para uma companhia chinesa, e assim, ao trabalhar com a companhia chinesa, ela tem direito de ficar lá. E agora o esposo dela faz um trabalho missionário, e ela também, de uma maneira muito especial. Então, minha filha estava há 2 anos nessa época, nós viemos aqui pela primeira vez, e eu lembro que lá nos Estados Unidos, aqueles 7 anos que eu estava lá, as coisas eram tão difíceis, eu não sentia em casa, eu sentia que não estava no meu país. Quantas vezes eu chorava, eu tinha uma prova na universidade, eu tinha que me preparar, e eu lia e não entendia, e lia, traduzia e fazia tudo que eu podia, e as coisas eram difíceis, e eu dizia para a Silvia: Silvia, isso não é meu país, você me perdoa, eu sei que esse é o seu país, que minha esposa é americana, eu sei que esse é o seu país, mas isso não é meu país, eu não me sinto aqui em casa. Um dia eu vou chegar no Brasil, quando eu chegar lá eu vou sair no aeroporto do Galeão, vou beijar o chão e dizer: estou de volta no Brasil. Chegou o dia de vir ao Brasil. Primeiro que as coisas tinham mudado completamente no Galeão. Quando eu fui para os Estados Unidos, o Galeão não tinha passarela, a gente tinha que ir num ônibus lá no meio da pista e subir lá no avião. E agora, e outra coisa, os aviões eram de hélices, agora eram jatos. Okay? Agora não eram mais de hélice. Em 7 anos as coisas tinham mudado. E a gente os ônibus não iam mais no meio da pista, já os aviões vinham até no aeroporto, e a gente entrava na passarela, já saía dentro do aeroporto. Não pude beijar o chão, eu não ia beijar o aeroporto, então não pude beijar o chão. Já as coisas começaram a mudar. No final de uma semana, eu disse para minha esposa: sabe que eu não me sinto bem aqui. Isso não é a minha terra. E ela disse: você nunca vai se sentir bem em lugar nenhum, porque o crente não se sente bem aqui nesta terra. Nós somos peregrinos. Hoje nós dizemos que somos brasileiros, mas não somos. Nós estamos de passada aqui. A nossa cidade, a nossa cidadania não é do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem da Rússia, nem do Japão, nem da Coreia. O crente é cidadão dos céus. E eu sei, amados, que o dia que eu chegar lá, eu não preciso mais ficar preocupado, porque eu sei que eu vou me sentir em casa, porque desde a eternidade Deus está nos preparando para herdar a vida eterna. Nós temos 3 pessoas aqui que vocês já conheceram. Eu espero que elas vão falar algumas coisas. Eu vou começar com Silver. Silver, come on, ok? Silver, come on. Tem alguém que quer traduzir para Silver? Se alguém quer traduzir para Silver, está bem, porque eu não preciso traduzir. Eu não preciso traduzir. Eu falei que eu ia desafiar os irmãos aqui da igreja local, hein? Agora eu quero botar a prova ali. Go ahead. You can speak Spanish, can speak English, can speak Portuguese. Okay. What about Chinese? You can go Chinese. Okay. Okay. Bom dia. Good morning. My name is Silver. I'm 22 years old, and this is my 3rd year visiting Brazil. Meu nome é Silver, prata, e ela vale prata, hein? Meu nome é Prata, eu tenho 22 anos, e essa é a 3ª vez que eu venho ao Brasil. I love your I guys. forgot to say that you're single. Oh, I'm single in Brazil time.
Eu disse para ela que ela está solteira, que ela esqueceu de dizer para vocês que ela é solteira. I love your country so much, and you know, you guys and people so much. Everybody and your country has just been very close to my heart. Eu amo seu país. Eu tenho aprendido a apreciar muitos brasileiros, e vocês estão perto do meu coração. I really feel that the Lord has called me to come for the third time this year. Eu sinto que Deus me chamou para vir ao Brasil uma terceira vez. I'm a Sunday school teacher at home. Eu sou professor da escola dominical na minha igreja. And the Lord has given me the opportunity to come to your country and teach young children. Deus me deu a oportunidade de vir ao seu país e ensinar as crianças. Wait for a second. Nós vamos ter duas conferências para a família, conferências de família. Tivemos ontem foi a primeira, lá na primeira igreja de Vitória, e nós vamos fazer uma segunda na igreja de Domingos Martins, vai ser sexta, sábado e domingo que vem. E depois vamos fazer a terceira no final de semana seguinte, na Serra, vai ser também sexta, sábado e domingo. E ela vai estar ensinando as crianças durante a conferência da família. The Lord has been faithful and gracious towards me. Deus tem sido fiel e gracioso para comigo. And I can't wait to find out what the Lord has planned for the next 3 weeks. Eu fico naquela expectativa que Deus vai fazer alguma coisa através da minha vida nessas próximas 3 semanas. And it is very a pleasure to meet you all. E que prazer conhecer todos vocês. Deus abençoe. God bless you. Fala um pouquinho de espanhol também. Um pouquinho de espanhol. Hola. Olá. Tengo una familia muy grande que vive en México. Eu tenho uma família muito grande que mora no México. Y somos de California. Nós somos de Califórnia. É tudo. Okay, thank you. Thank you, sir. Appreciate that. Justin, you're next. All right. Christina, be ready to give your testimony too. Eu sou assistente de palco aqui. Hello, my name is Justin. Meu nome é Justino. This is my second time coming to Brazil. Essa é a minha segunda vez aqui no Brasil. And my job is to videotape everyone, what they do here, and bring that back to the States and show the people at our church. Meu trabalho é fazer um vídeo de todo mundo aqui e do que foi feito aqui para levar de volta para a minha igreja e apresentar para eles. And like Silver, I feel like God has called me to come a second time, just as strongly as the first. Como Silver, eu também sinto que foi Deus que me chamou para vir esta segunda vez ao Brasil, igualzinho como eu senti na primeira vez. And He's been very good in my life. He has blessed me, and He's helped me through my struggles. Ele tem sido muito bom na minha vida, ele tem me ajudado e tem me ajudado também nas minhas dificuldades. It's very different this time because I'm away from my family. É diferente porque a primeira vez que eu vim com a minha família, agora eu estou longe deles. But even so, I know that I have family here. So it's Mas assim mesmo, eu sei que eu tenho uma família aqui. So if you see me with this camera, just please work with me. Se você me ver com esta câmera fotográfica, somente trabalhe comigo. Sorria, por favor. And thank you again. God bless. Deus te abençoe. Ok, Cristina. Ele é filho único. A Silva tem outras irmãs, mas you have some other sisters, 2 sisters. And Justin is the only child. Ok? Mimado como ele pode ser. Bom dia. Meu nome é Cristina Johnson e como que eu falo? Onde eu posso começar?
minha vida, primeiro, eu conhecia o pastor quando eu era jovem, ele era meu pastor, e na época eu estava muito envolvida na igreja com os jovens, e entreguei a minha vida a Jesus aos anos 12 anos para ser missionária. Foi 6, 7 anos atrás que eu voltei da casa, depois dos 18 anos que eu saí da igreja, e comecei a usar drogas, comecei a fazer muitas coisas do mundo que não é de Deus, mas Deus sempre ha estado comigo. Ele nunca esqueceu da promessa que eu fiz para ele, em minha vida, para ser missionária. Ele sabia, mas eu não. Mas ele sempre tinha a mão dele estendida para mim, para guiar-me voltar a casa. Foi quase 25 anos que fiquei fora da igreja. Estes anos que eu voltado é o mais profundo de minha vida, servindo a Deus em cada forma, cada momento que Ele sempre estou procurando Ele para me guiar, procurando a sabedoria dele, para saber que eu fico no caminho verdadeiro. A primeira vez que eu entrei no Brasil foi 4 anos atrás, viagem missionária, ia ser por 2 semanas. E o momento que nós chegamos ao aeroporto, eu sabia, eu senti muito forte em meu coração que ali era onde Deus estava chamando para Ele me usar. Ok. E ficamos 2 semanas. Um ano depois, voltei mais outras 2 semanas. E depois disso eu já queria viajar de volta para o Brasil. E fui para São Paulo por 4 meses para aprender a língua, a cultura, planejando para voltar ao Brasil por mais tempo. Esse tempo chegou 2 anos atrás, 2009, com Koinonia. Centro de Desenvolvimento Koinonia. E o trabalho foi em Marshall. Abrimos uma ONG ensinando crianças, pessoas, famílias, todos, para eles terem um lugar seguro onde eles podem vir. O objetivo da ONG era de dar um lugar onde as crianças podem vir, para eles não terem, ter que ficar na rua, e também fora das mãos dos traficantes, os que usam as meninas em prostituição e os meninos também, todas essas coisas, dando um lugar onde eles podem vir e passar o tempo ouvindo de Deus, ensinando artesanato, tínhamos aulas de inglês, de violão, diferentes coisas para eles não terem que ficar na rua. E graças a Deus por essa oportunidade, eu sempre estou procurando Deus para voltar, e Ele abriu a porta para servir mais outra vez aqui. Espero que Ele abra mais portas no futuro para ficar aqui mais tempo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, e espero que Deus abençoe vocês. Se eu pudesse passar nos Estados Unidos 2 anos e falar inglês desse jeito, gente, aleluia. Muito bem, Cristina. Muito bem, praise the Lord. Vocês entenderam tudo? Eu entendi tudo. Não tinha problema nenhum. Vocês entenderam? Não é maravilhoso o que Deus pode fazer?
Cada vez que eu vejo aquele cima, eu fico maravilhado com o Deus de Deus. Essa já tem netos. Já tem netos. E hoje ela está servindo ao Senhor. Sabe que Deus abriu as portas, nunca tinha terminado a universidade, Deus abriu as portas. Depois que ela voltou para o Senhor, Deus abriu as portas para que voltasse para a universidade. Está terminando agora o curso, está se formando em psicologia. Esse é o Deus que nós temos, amados. Esse é o Deus que nós temos. Ele é maravilhoso. Hugo, meu amado, vem aqui e guia a gente para cantar. O povo está cansado de estar sentado. Não, vamos cantar. E depois que nós tenhamos cantado, então, eu gostaria, me disseram que nós estamos terminando, essa é a Semana da Família, não é? Semana da Família. E nós gostaríamos de, eu não sei se o ancião vai pregar esta noite sobre a família, mas eu gostaria de falar esta manhã um pouquinho também sobre a família, mas para falar de um assunto que talvez vocês estejam até um pouco, se não tem um assunto bonito. Se não tem um assunto bonito. Por que está Deus calado? Por que está Deus calado? Isso é o que eu gostaria de falar esta manhã, para que nós pudéssemos meditar um pouco. Eu sou daqueles que gostam de andar, porque especialmente culto de manhã o pessoal dorme, então eu gosto sempre de andar para despertar as pessoas. E quando alguém estiver do seu lado, não vou poder andar porque não me deram um telefone, microfone de papel. Mas quando alguém estiver dormindo, dá uma cotovelada aí na pessoa, né? Porque eu gosto assim, na minha igreja, eu pastorei uma igreja, eu sou pastor da igreja Batista Nações Unidas, na cidade de Richmond, Virginia. E lá pertinho de Washington, na capital dos Estados Unidos. E lá na igreja eu sou assim, eu ando, eu converso, essa é a maneira que eu prego. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, vocês me permitem que eu faça a mesma coisa aqui? Uma coisa eu sei, Deus tem uma mensagem extraordinária para você e para mim. E nós vamos ouvir o que Deus tem para nós esta manhã. Antes de cantar, deixe-me falar um pouquinho dessa amizade que temos com o pastor Geriel. Ele já falou, né? Éramos adolescentes e começamos em 3. Isso perdurou por muito tempo e continua até hoje. Muitos me conhecem aqui através de quartetos. Em 1960 eu comecei a trabalhar com um quarteto masculino. É minha paixão. Pensei que soubesse fazer só isso, cantar em quarteto. Formamos vários quartetos e cantamos em vários grupos. Um dia um irmão falou: vamos fazer missões? Eu já estou trabalhando em quarteto e não quero mais nada. Mas que eu já estou cooperando muito uma obra. Quantos de vocês aqui estão pensando dessa maneira? Faz uma coisa na igreja, pensa que é tudo, não pode fazer mais. Eu pensava desse jeito. E de tanto ele insistir, um dia foi marcada uma viagem para o Vale do Piancó. Não sei quantos conhecem o Vale do Piancó, uma pobreza muito grande. E eu aceitei o desafio. Fui essa viagem. Obrigado pelo fundo, muito bom. Aceitei o desafio. Ali eu pude deixar Deus falar mais na minha vida, de mais alguma coisa que eu podia fazer. E eu comecei a trabalhar com missões. Pensei que fosse tudo, já basta. Eu estou trabalhando com quarteto, estou trabalhando com missões, não precisa mais. Esse homem de Deus, pastor Geriel, veio aqui no Brasil. Deus colocou no coração dele para fazer um projeto tão grande, que é cuidar de crianças, cuidar de casais, de tantas pessoas que precisam de uma palavra amiga e não tem lá fora. E ele falou: Hugo, vamos entrar nessa? Eu falei:
já estou fazendo muita coisa. Não tenho mais tempo. Além de não ter tempo, não tenho jeito para isso. Não é minha praia estar administrando. Não é comigo, não. Eu gosto de ser mandado. Manda carregar um carrinho de brita que eu estou aí. Irmão ali que está lá na casa de oração em São Paulo, né? Sempre está aí, está precisando de mim? Estou presente. Mas ir à frente não é muito, não. Não gosto muito dessas coisas, não. Mas você tem que ouvir Deus falar em seu coração. E Deus fala e você, não, eu não quero, não vou fazer isso, não. E Ele continua falando, Ele continua batendo, Ele continua insistindo. Chega um dia que você, está falando muito, eu vou atender, eu vou aceitar. Gente, não deixe Deus falar muito. Quando Ele começar a tocar, aceite o desafio. Eu aceitei o desafio. Nós estamos há 2 anos lá, muitos de vocês já foram lá na farm, como eles falam, né? Que é um sítio. É um sítio lá em Marechal. É uma bênção. Muitos já foram, têm cooperado. Mas às vezes nós nos sentimos muito sozinhos ali, embora Deus esteja com a gente. Mesmo assim sentimos sozinhos, porque eles vieram uma vez, porque não voltaram mais. O que houve? Aonde eu falhei? O que eu deixei de fazer? E a gente começa a desanimar. E aí, os e-mails lá nos Estados Unidos não são poucos. Pastor, não quero mais. Pastor, estou sozinho. Pastor, estou cansado. Pastor, não aguento mais. Mas a gente ouve uma voz lá no fundo falando: eu deixei você. Eu desamparei você. Eu abandonei você. E a gente sente que não. E a gente tem forças para continuar. Deus dá força para nós. Eu não sei até quando eu vou continuar. Deus sabe. Deus sabe. Mas eu conto muito com vocês também. As orações, também com sua presença lá. Aquele que não tiver dinheiro, vai lá. Pode ir lá. Mas visita lá o nosso espaço. Aqueles que já foram, com certeza voltaram abençoados. Vocês querem receber uma bênção a mais? Cheguem até lá. Nos ajude. É o que precisamos. Vamos cantar agora? Vamos fazer uma coisa aqui que talvez vocês fazem, né? Aquele cântico, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Vamos levantar, vamos abraçar e outras coisas mais enquanto estivermos cantando. Vamos? Cadê os nossos instrumentistas? Hora de apertar a mão, aperta a mão, hora de abraçar. Essa é a hora de dar um sorriso. Vamos lá. Deixa eu passar mais sons agora. Rapaz, eu estava
parou. É isso. Estava começando a cantar e parou. Alguma coisa está errada aqui. No nome de Jesus, amados, uma vez mais, nós gostaríamos de saudar a igreja com a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu disse para minha esposa, eu vou lá para o Brasil, eu vou lá para o sítio, vou colocar um pijama, vou ouvir os passarinhos, vou chupar cana, comer abacate se tem com sal e com pimenta, e não vou fazer nada. Vou terminar, vou pregar hoje de manhã aqui, vou pregar hoje à noite lá na Serra, vou pregar na terça-feira em Viana, vamos continuar com essas conferências. Começamos ontem com a conferência da Primeira Igreja de Vitória, vamos continuar com 2 mais. Ontem eu falei com minha esposa, disse assim, peraí, você não disse que é descansar? Eu disse assim, quando eu chegar lá em cima, descansar. Ela disse, vai, mas não se apressa não. Não se apressa. Não se apressa não. Vamos devagar aqui. Quando Deus está calado, abra suas Bíblias, por favor, no Salmo número 80, Salmo número 83, versículo 1. Salmo 83, versículo 1. A minha tradução diz assim: ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Outra vez. Ó Deus, não te emudeças. Eu sei que os jovens já estão pensando, o que diz essa palavra emudeça, gente? Emudeça quer dizer que fique mudo, calado, não fale nada. Não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Aqui, Asaf está. Esse salmo não é de Davi, é salmo de Asaf. Asaf foi um dos líderes do coro, um coro de 4.000 pessoas do tempo de Israel. Já pensou um coro de 4.000 pessoas? E ele então compôs, porque os salmos é um livro de cânticos, esses que são salmos. E eles usavam esses salmos para cantar no templo. Muitas vezes, quando você vê, por exemplo, quando você está lendo os salmos, diz assim, Salmo 1, e tem uma expressão aí. E essa expressão é para dirigir o ministro de música, para que ele possa saber como dirigir aquele cântico. E nesse caso, este salmo foi escrito por Asaf, e quando ele diz assim, ó Senhor, não te cales, ele está fazendo isso como um judeu que era, porque os judeus sempre cantavam na música, e fazem até hoje. Quando eles estão sentindo alguma coisa, quando estão tristes, eles cantam um salmo de tristeza. Quando estão alegres, cantam um salmo de alegria. Vocês estão lembrados quando eles atravessaram lá na Bíblia? Eu sei que vocês não estão lembrados, porque foram 4.000 anos passados, mas na Bíblia diz, vocês estão lembrados que a Bíblia ensina, que a Bíblia diz que eles atravessaram o Mar Vermelho. Estão lembrados disso? E quando terminaram de atravessar o Mar Vermelho, disse que Miriam, irmã de Moisés, pegou num tamborim no pandeiro, tamborim e pandeiro é a mesma coisa, e começou então a tocar, e o pessoal então seguindo a ela em alegria, porque eles cantavam nos momentos de alegria. Nos momentos de tristeza também eles cantaram. E até alguém diz que era Jesus Cristo, que era um judeu. Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele estava padecendo o pecado do mundo, ele cantou também: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Salmo 22, você pode abrir o Salmo 22 e ver que são as mesmas palavras. E quando eu vejo aqui o salmista vindo dizendo, ó Deus, por que tu estás calado?
é porque ele estava sentindo exatamente que ele estava pedindo, ele estava orando e Deus estava silencioso, Deus estava calado. Eu não sei de você, mas eu já me senti muitas vezes desta maneira. Estou orando, estou jejuando, estou buscando a presença do Senhor, estou falando com Ele e Deus não responde. Deus não responde. E quantas vezes eu já falei com Ele: ó Deus, por que não respondes? Deixa eu oferecer a vocês esta noite 3 razões pelas quais eu tenho sentido que Deus muitas vezes não responde às nossas orações. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que muitas vezes Deus não responde às orações porque Ele quer que nós continuemos pedindo, que se Ele respondesse, Ele parar. Mas Ele quer continuar em comunhão conosco. E a maioria dos crentes de hoje, deixa eu dizer uma coisa a vocês, a maioria dos crentes de hoje só lembram falar com Deus quando tem necessidade. Quando não tem necessidade, eles não falam com Deus. E muitas vezes Deus sabe que logo que Ele nos der o que nós estamos pedindo, nós vamos parar de falar com Ele, vamos parar de buscar a Sua palavra, vamos parar de jejuar, vamos parar de orar, vamos parar de vir à igreja, vamos parar de servir ao Senhor. E Ele diz: não vou escutar, porque enquanto eu não estou respondendo, vocês vão continuar fazendo o que eu quero que vocês façam. Bom, amados, muitas vezes eu creio que Deus não responde, Deus continua silencioso, porque Ele quer que nós reevaluamos o que nós estamos pedindo. Tiago disse assim: pedi e não recebeis, porque mal. E quantas vezes nós estamos pedindo as coisas ao Senhor, estamos pedindo mal, e Deus não responde, Deus fica calado, porque Ele quer que nós reevaluemos o que nós estamos pedindo. Ele quer que nós decidamos se isso é bom mesmo para nós, se é exatamente o que nós precisamos, se é exatamente o que vai resolver a nossa situação. Eu estou lembrado que uma senhora veio para mim e disse: pastor, eu estou orando para que o meu marido volte para casa, e Deus não está respondendo. Eu disse para ela: a minha irmã já fez uma reavaliação. Já fez uma reavaliação do que seria a volta dele para sua casa. Porque se ele voltar para sua casa, quantas coisas a minha irmã tem que mudar? Quantas coisas o seu filho tem que mudar? Quantas coisas a sua casa tem que mudar? E se Deus tivesse respondido imediatamente, a minha irmã não teria tempo de reavaliar as coisas, e seu marido voltaria para casa e continuaria a mesma situação antiga, e agora não vai ser mais nada de que um tempinho e ele vai outra vez. Deus não responde às nossas orações para que nós possamos reavaliar o que nós estamos pedindo, reavaliar a nossa situação. E muitas vezes o que nós estamos pedindo a Deus para fazer, para resolver a nossa situação, não é o que Deus quer que nós façamos. Ele quer que nós cheguemos a uma conclusão. Também, amados, muitas vezes Deus não responde às nossas orações porque ainda não é tempo. Porque ainda não é tempo. Sabe, eu vou dizer uma coisa a vocês. Muitas vezes eu agradeço a Deus porque Ele não respondeu algumas das minhas orações. Sabe que nós éramos um trio, Mano Hugo, Elbro e eu. Mano Hugo sempre era o ordeiro, tudo com dele é com ordem, né? Não namorava com ninguém. Elbro era o sério. Cada vez que ele namorava, parecia que era a única mulher do mundo, né? E
E Giriel, um amigo deles, gostava de ir em tudo quanto é igreja, namorava com tudo quanto é menina. E eu sou lembrado que cada vez que eu namorava com a menina, eu vinha para Deus e dizia: Deus, me dá essa jovem como esposa. Graças a Deus ele não respondeu. Eu estou lembrado que uma vez eu vim aqui no Brasil, meu irmão estava vivendo, meu irmão, o nome do meu irmão era Gênesis. Na minha casa todo mundo tem nome bíblico: Gênesis. Geriel é o nome, aquele que Deus vê. Berenice, Ulda, Eliel. Meus tios: Salmo, Provérbio, Deuteronômio, Levítico. Vocês estão rindo, eu estou sério. Meu avô teve 13 filhos, colocou os nomes dele todinhos bíblicos. E quando meu pai veio também, meu pai e minha mãe vieram, continuaram com Gênesis, Berenice, Ulda, Eliel, Geriel. Quando vieram os meus, nada disso, Eric. Meu irmão me contou uma história. Ele disse que um amigo dele veio para ele e disse assim: Gênesis, eu me desapaixonei hoje. Desapaixonou? Que palavra é essa? Não tem isso no dicionário não, desapaixonar. Mas eu me desapaixonei? E como foi isso, rapaz? Ele disse: eu estava no aeroporto e de repente uma pessoa veio e me segurou pelos braços assim atrás e perguntou: você sabe quem está te segurando? Ele disse: não conheço a voz não. Ou é aquela namorada que você tinha, que você disse que se não casasse com ela, não casaria com mais ninguém. Aí ela virou. Quando ela virou, que ele viu, ele disse assim: seu Gênesis, me desapaixonei. E amados, muitas vezes eu sou agradecido a Deus, porque Ele não respondeu as minhas orações. Porque quando eu vejo de onde, se Ele tivesse respondido as minhas orações como eu queria, onde eu estaria, eu digo: bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes Deus não responde as nossas orações, porque ainda não é o tempo. E quando eu conheci essa gringuinha, que gringuinha bonita, gente, cabelos vermelhos, e aqui assim, né? Cabelos vermelhos, jovem, eu disse: é essa. 46 anos passados, nós vamos fazer 45 anos casados. Em um ano que eu estava namorando com a minha esposa, eu disse: vamos casar. Eu já sabia que era da vontade de Deus. Por que esperar, gente? Por que eu vou estar namorando com minha esposa por 6 anos, quando eu sei que essa é a mulher que Deus colocou na minha vida? Eu vou casar. Eu me casei com 23 anos e não me arrependo, porque hoje eu tenho 45 anos de casados, para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus responde na hora certa. Ele não responde nem um minuto adiantado, nem um minuto atrasado. E quando Ele não está respondendo às nossas orações, muitas vezes é porque ainda não é o tempo. Uma outra coisa, por favor. Muitas vezes Deus não responde às nossas orações por causa do pecado. O pecado não permite que Deus responda às nossas orações. Eu estou lembrado daquele cego que Jesus Cristo curou. Uma história muito interessante. Eu sempre, cada vez que eu leio aquela história, parece que eu ri até um pouco da história, porque Jesus Cristo curou, e ele era um cego de nascença, e os fariseus e os saduceus, o povo os líderes religiosos da época, estavam todos pensando como é que nós podemos acabar com Jesus Cristo. Eles queriam, porque queriam encontrar uma razão. E agora uma delas que eles queriam saber é se essa cura que Jesus Cristo tinha feito, se era cura mesmo ou se era uma invenção.
Porque hoje em dia, amados, nós temos que ter cuidado, que tem muitos charlatões. Eu não sei se vocês entendem essa palavra muito bem, mas temos muitos charlatões, especialmente aqui no Brasil, fazendo curas que não são curas coisa nenhuma. Eles fazem uma preparação lá e as pessoas vêm com a coisa de que estão caminhando, que estão sendo curados, que não estão sendo curados coisa nenhuma, eles estão sendo pagos para enganar aos simploros. E o que os fariseus queriam fazer é ver se Jesus Cristo era um desses. Então vieram para o céu e disseram assim: dá glórias a Deus, dá glórias a Deus, este homem que te curou é um pecador. Ele disse: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, que antes eu era cego, agora eu vejo. E disse: você era cego mesmo? Claro que eu era cego. Pergunta meus pais. E foram perguntar aos pais, e os pais com medo que os fariseus dissessem que o homem era cego e Jesus Cristo tinha curado o filho deles, eles iam ser chutados da sinagoga. Ele disse: não, ele tem idade, pergunta ele. Nós não vamos meter nisso não. Pergunta ele, se ele tem problema, o problema é dele. E eles voltaram para ele e disseram: fala outra vez, você era cego e agora está vendo? Eu já disse a vocês 2 vezes, vocês não querem crer? Será que vocês querem segui-lo? Será que vocês querem segui-lo? E uma coisa interessante ele disse assim: e nós sabemos que Deus não escuta a pecadores. Porque, amados, esse Deus que nós temos é um Deus santo. Esse Deus que nós temos é um Deus perfeito. Esse Deus que nós temos, a Bíblia diz que Ele odeia o pecado, ainda que Ele ame ao pecador. E Ele não pode estar onde está o pecado. Muitas vezes Deus não responde às orações porque nós estamos vivendo no pecado. E quando eu olho, amados, por favor, eu não estou falando da minha pátria, nem falando de brasileiros, eu estou falando da realidade. Nós estamos vivendo uma realidade hoje